servos, seus discípulos, inúmeros discípulos a esta altura do campeonato, 99 da Era Comum, depois, 30 anos depois da destruição do templo, né? Bem dizer, 30 anos, eu digo assim, se contar que da ocupação, né? Foi em 68 a 98, já tinha 30 anos de destruição, né? De quase destruição. Para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele comunicou ao enviar um anjo. Aí fala um anjo participou dessa revelação. A Yohanan, que é João, seu servo, que deu testemunho da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é a Torá. Que deu testemunho da palavra de Deus é a Torá. Não existia aqui o Novo Testamento. E testificou de tudo que viu sobre Yeshua, o Messias, que é o Evangelho. Ele deu testemunho da palavra de Deus, está aqui o texto, Torá. E testificou de tudo que viu sobre Yeshua. Aí é os Evangelhos. Ele revelou o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus. Mas também ensinou a Torá para um mundo de pessoas que não eram judeus. Porque todos os judeus conhecem a Torá em seus dias. Mas muitos não judeus não conheciam a Torá. E ele teve que ensinar a Torá. Se não ensinar primeiro a Torá, não vai entender o Senhor Jesus. E depois ele contou também o Evangelho de Yeshua. Então veja, isso aqui é interessante, a narração verdadeira. Hoje, depois de 2000 anos, nós podemos compreender claramente o significado dessas palavras de João. Bem claro. Ele ensinou a Torá às pessoas não judias, e ensinou o Evangelho de Jesus, de tudo que Jesus havia feito. Ele testificou que ele havia feito, que ele acompanhou totalmente o drama, a história do Senhor Jesus. A testemunha viva, até pós-morte e ressurreição. Por isso, esse João era muito importante no final da vida dele, porque ele era o último das testemunhas. Não digo que era o último das testemunhas, mas ele era o último dos apóstolos, dos 12. Porque eram 12 os apóstolos. O Paulo não é o dos 12, o Paulo é o 13º. Paulo é o 13º, ele é o dos 12, os 12 titulares, oficiais. Viu? É importante isso aqui. Ele testificou. Abençoado é quem lê, olha, abençoado é quem lê e ouve as palavras desta profecia. Olha, irmãos, é que a palavra aqui traduzida é profecia. Porque aqui tem profecia, não dele. Isso não é profecia de João, isso é profecia de Yeshua, pós-morte. Já sendo tão íntimo com o Pai, que ele recebe primeiro do Pai estas profecias, e agora passa para João através de um anjo. Tudo isso aqui é Torá. Tudo isso aqui é Torá. Yeshua, o Mashiach, e o anjo a seu serviço. Um anjo divino a seu serviço. E pelo que vemos aqui, embora ele não esteja neste mundo, no momento que vai passar essa revelação, mas ele está acompanhando passo a passo os eventos da época. E talvez eu digo mais, Yeshua estava envolvido em tudo. Posso até dizer que até no julgamento e na condenação da destruição do segundo templo. Porque ele agora
Ele dirigia anjos. Ele, ao mesmo tempo, salvou muitos judeus com os anjos do Senhor, mas puniu os maus religiosos da época. Eu posso fazer essa comparação, né? É triste, mas é verdade. Jesus estava acompanhando os eventos e havia muita expectativa da vinda, do retorno dele naquela época. E João era o último dos apóstolos. E se ele morresse, será que Jesus não viria mesmo? Então, aí vem nesse exato momento, dessa perspectiva, ele aparece. Ele aparece para João. Mas não veio como deveria vir, como se esperava que viesse, né? Agora é interessante, nada é feito segundo como a gente quer, né? Ele aparece e revela a João as coisas que vão ocorrer no futuro. Foi assim que aconteceu, né? Muito bem. Pode fazer suas perguntas, suas coerências, suas críticas, mas foi este o fato. Não tem como desconsiderar esses pormenores. Isso foi assim aconteceu. Muito bem. E agora, irmão Jorge? Muito bem. João, é bom nós lembrarmos que João, ele era um judeu. Pelo que ele falou aqui, conhecia a Torá, reconhecia o Messias, o servo sofredor. E ele agora passa a ter visões de anjos, visões do céu, do trono de Deus. Você vai ver aqui no decorrer dessa leitura. Aí, qual dia possível ocorreu esse momento da revelação de João? Qual é o dia provável que aconteceu isso aqui? Muito importante, né? E por que ele teve essa revelação? A gente vai estudar isso por parte, né, meus amados irmãos? Agora vamos pular para o capítulo 4. Tem algo mais que eu poderia acrescentar? Sim, vai ao versículo 10 do capítulo 1. Aqui diz uma informação boa. 10. Presta atenção a essa palavra aqui. Mas vamos ler o 9. Eu, Yohanan, irmão de vocês e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança decorrentes da união com Yeshua, fui exilado na ilha chamada Patmos, uma ilha prisional, por ter proclamado a mensagem de Deus e testemunhado a respeito de Jesus, Yeshua, né? Novamente ele fala a mensagem de Deus, aí a Torá, e depois o testemunho a respeito de Yeshua, aí é o evangelho que ele criou. Aí versículo 10, esse é um ponto importante. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É sábado. Há muita possibilidade de que João veio ter essa revelação no sábado, no dia do Senhor. Achei-me no Espírito. Por quê? Provável que tenha sido esse dia. Porque, presta atenção, porque os romanos, pelo que eu já expliquei aqui, e também ninguém me disse o contrário, eles naturalmente guardavam o sábado. Para eles, o sábado era o dia do descanso. Eles trabalhavam de